Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma matéria: gestão hospitalar. Então acredito que vocês já estejam com o material e possivelmente alguns de vocês já tenham dado uma olhada aí, né, na aula. Essa disciplina ela é bem parecida com gerenciamento em enfermagem, é bem parecida mesmo. Então, a gente vai buscar muita informação de gerenciamento, de clínica médica e outras disciplinas, né? Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto para não ficar cansativo, né? E a gente vai marcar as dúvidas lá no Google Meet. Acredito que vocês já tenham baixado. E então as dúvidas vão ser tiradas por lá. Então vamos lá. Então gestão em enfermagem, tem muito técnico de enfermagem, muito aluno que vem perguntar: professor, e a gente gerencia alguma coisa e a gente participa da gestão? Com certeza, né? Então o técnico ele faz parte da equipe de enfermagem e da equipe multidisciplinar, trabalha ali no hospital em prol, né, da saúde do paciente. Então a gente tem que ter, lógico que não é igual ao nível superior, né? Mas vocês têm que ter o conhecimento, né, para ajudar nessa gestão. Então algumas observações, né, para o técnico de enfermagem, né, ele tem que ser preparado para atuar com competências técnicas e científicas, muito diferente do auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem ele não tem tanta capacidade técnica científica, por isso que foi abolido, né? Então vocês estão tendo, né, e vão ter toda essa competência em várias áreas de abrangência na atenção de saúde individual e coletiva. O exercício da profissão estará alicerçado numa visão global desde a promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação de saúde e gestão de serviços de forma humanizada, garantindo atenção integral à saúde do cidadão. Então, tudo isso aí, né, de forma humanizada. Então, a gente já teve uma aula falando sobre humanização, certo? Então, tem que ser dessa forma aí. Então, o técnico de enfermagem é o profissional que vai atuar na área de saúde com certas competências. Então, quais são elas? Vocês viram lá em ética, né? Então, a gente só vai dar uma pincelada. Desenvolver em equipe atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos ao indivíduo nas diferentes faixas etárias, a família, a grupos e a comunidade. Então é o geral, né? Então você vai, como técnico, participar da equipe. Então não existe só o enfermeiro, não existe só o técnico, não existe só o médico. Então é a equipe multiprofissional. Desenvolver em equipe as atividades de recuperação, reabilitação da saúde de pacientes, clientes graves de qualquer faixa etária que estejam em estado crítico e que exijam cuidados de enfermagem que envolvam ambientes e procedimentos de maior complexidade e suporte tecnológico. Então, eu sempre falo, vocês, né, quando terminar os estágios, cada um vai conhecer, né, cada setor e vai se admirar com algum. Então, eu gosto de emergência, por isso que minha especialização foi emergência. Então, eu acredito que cada um vai escolher o seu próprio caminho. Porém, a gente tem que saber de forma geral, não só essa área que a gente gosta, né? Desempenhar ações de gestão, planejamento e administração, com vistas à eficiência e eficácia do processo de trabalho de enfermagem. Então, nosso trabalho, vocês devem ter visto lá em gerenciamento, que o técnico ele tem que gerenciar o seu trabalho. Então, a forma de fazer a gestão
né, fazer um planejamento e administrar o seu trabalho. É porque todo trabalho sem esse planejamento vai ficar uma coisa bagunçada, né? E aí vai acabar que o paciente ser prejudicado, né? E vocês perder tempo, ficar mais cansados também. Então tem que ter todo um planejamento, né? Uma administração desse tempo e desse trabalho. Deverá oferecer uma prestação de serviço de forma dinâmica, atual e contextualizada, para com que as transformações esperadas no exercício dessa profissão, sempre de forma ética, crítica e relevando o caráter social da enfermagem. Então a gente tem que prestar um serviço de qualidade, né? Então eu acho que todas as aulas a gente fala nisso, né? Então a gente, para prestar uma assistência de qualidade, não basta só você gostar da enfermagem, né? Então você tem que ter o conhecimento da sua profissão, conhecimento, né, de forma ampla, né, e de forma atual também. Então tem que sempre estar se atualizando o conteúdo. O cuidar é o eixo central de todas as atividades envolvidas pelo profissional de enfermagem. Então nossa profissão é cuidar, né? Então administrar um medicamento você está cuidando, né, dando banho no leito, né, e outros procedimentos que o técnico executa, né, o técnico e o enfermeiro. O desempenho das atividades profissionais exige competências técnicas, competências organizacionais ou metódicas, competências comunicativas e competências sociopolíticas, que em conjunto vão contribuir com a qualidade do serviço. Então a gente tem que ter, né, essas qualidades, né? Competências técnicas, né, que é o conhecimento, certo? Organizacionais, a organização do seu trabalho, né? E as competências comunicativas, né? Aí a competência comunicativa, né, engloba a parte do conhecimento de palavras técnicas, que são muito usadas, né, no nosso meio, competências no prontuário, quando você escreve, né, para deixar para o próximo colega quando vai vir, então você está se comunicando, então tem que ser de forma, né, competente. Hoje a qualidade em saúde inclui a humanização da assistência, o respeito à autonomia do paciente ou cliente. Então tem que respeitar a autonomia, então ele tem os direitos dele, né? Também tem os deveres, mas os direitos vocês viram que são muitos, então tem que respeitar, bem como os seus direitos de consumidor, né? Então ele está ali, pode ser particular ou público, mas ele é um consumidor. Ele está pagando por aquele serviço, então ele tem direito, né, a ter uma assistência de qualidade. A satisfação das necessidades e expectativas individuais dele, então ele tem que sair, né, satisfeito, né, daquele cuidado que você prestou a ele. A tecnologia em seu sentido global, desculpa. E a valorização da autonomia das pessoas na gestão das questões de sua saúde. Então, tem que respeitar tudo isso aí, né, que é direito do paciente, né? Então, a enfermagem, de forma assim geral, né, ela tem que desenvolver em equipe, né? Então, a equipe é enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, né? É uma equipe voltada para cuidar, né, do paciente, tem que fazer ações de prevenção, né, de agravos, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Realizar ações de observação, né? Então tem um setor no hospital que tem a sala de observação. Mas o paciente ficar só lá e ele ficar observando o que você está fazendo no seu plantão, é para você ficar observando ele, né? E não é só observar, é perguntar, coletar dados, registrar informações do cuidado,
interagindo com a equipe, informando ao médico, ao enfermeiro, ao colega, né? Informando a família, né? Realizar procedimentos e técnicas de enfermagem relacionadas às suas finalidades, seus efeitos e riscos. Então isso aí vocês começaram a aprender logo em farmacologia comigo lá, né? Então você tem que informar ao paciente, né, os efeitos, o que você está fazendo com ele, qual é a finalidade, quais são os riscos, tem que informar tudo. Reconhecer situações de urgência e emergência, e aí só quando a gente tiver, né, a disciplina, né, que é uma das últimas, e realizar prontamente ações que busquem a preservação da vida. Então vocês vão aprender, né, quais são essas situações, né, e saber o que vai fazer, né, principalmente comunicar o enfermeiro que está ali, o enfermeiro ou o médico. Organizar o próprio trabalho, considerando a natureza, as finalidades, os resultados e riscos das ações. Você tem que ter em mente, você assumiu o plantão ali, o que é que eu vou fazer? Tem quantos pacientes para eu fazer medicamento? Em que horário? Eu vou abrir os horários, né? A gente já aprendeu lá em clínica médica. Então você tem que organizar seu plantão todo. Atuar em equipe no desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação das unidades de saúde. Então, quando o enfermeiro ele chamar vocês para fazer alguma atividade que envolva, né, um planejamento da unidade de saúde, não é porque ele está mandando você fazer a função dele, não. É porque você, como equipe de enfermagem, tem que participar desse planejamento, tá bom? Até mesmo para cobrar depois. Então, se faltar algum material no seu setor, né, e você não estava ali planejando com o enfermeiro, você não tem como cobrar do enfermeiro, não é verdade? Então você tem que participar. Então tudo isso aí é o que? É gestão de trabalho. Então cabe ao técnico em enfermagem identificar a estrutura e a organização do sistema vigente. Então se for trabalhar no sistema de saúde, o único de saúde, o SUS, então você tem que identificar tudo ali, o que é que está disponível para você, o que é que não pode, quais são os exames que estão disponíveis, tudo ali. A gente chama isso de protocolo, né? Todo hospital, né, tem um protocolo, ou deveria ter, né? Se não tiver, não está certo. Se não tiver, tem o protocolo do Ministério da Saúde, que é o protocolo mãe, né? A gente pega tudo do Ministério da Saúde. Identificar funções e responsabilidade dos membros da equipe de planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. Então tem que identificar. Existe um enfermeiro que está ali, é o chefe do plantão, né? Que chama o chefe. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que chamam. É o responsável, né? O coordenador. Existe o coordenador de enfermagem, é outra função. Você tem que saber qual é a finalidade daquele coordenador, ele faz o quê? Então eu tenho que saber primeiro para quem se chama hierarquia, para quem eu vou me dirigir, para quem eu vou cobrar, para quem eu vou falar o que é que está acontecendo, para quem eu vou tirar minhas dúvidas, tá bom? Realizar trabalho em equipe correlacionado conhecimento de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar. Então eu tenho que correlacionar todo o meu conhecimento que eu tive, e que eu vou ter durante a minha vida, porque o conhecimento não vai parar só no curso técnico, vocês vão precisar estudar muito, muito mesmo, que muita coisa a gente não consegue passar no curso, então vocês têm que buscar em casa, pesquisar, aplicar princípios ergonômicos da realização do trabalho. Vocês devem ter aprendido lá em gerenciamento, que tudo tem um gasto, e você vai responder por aqueles gastos. Então, tudo que você fizer que vai gastar algum material, você tem que anotar no prontuário,
ou de uma ficha, dependendo do hospital. Avaliar riscos ao executar o procedimento técnico. Então, se você vê que naquele procedimento você vai ter algum risco para a sua saúde, né? Então você não vai executar. Então, por exemplo, está tendo aí a gripe do Covid. Então chega um paciente com suspeita, você não tem máscara, você não tem óculos, né? Você não tem o capote, e você vai executar sabendo do risco que tem de você se infectar? Não. Então você também tem que avaliar o risco para o paciente. Se aquele procedimento que você for executar, o paciente vai ser prejudicado, então você não vai fazer. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que reagem à conduta do profissional de saúde. Então tem o Código de Ética Profissional, a Lei do Exercício Profissional. Então eu tenho que estar sempre estudando, e cai muito em concurso, né? Então eu tenho que fazer o meu trabalho voltado ao exercício profissional, porque se eu fizer algum procedimento que não é da minha responsabilidade, eu estou cometendo um crime. Isso aí eu já falei para vocês, eu falo para toda a turma que eu passo. Então eu não posso, como um enfermeiro, prescrever um medicamento, dar um diagnóstico. Isso é função do médico. Da mesma forma que o técnico de enfermagem, ele não pode passar uma sonda nasogástrica, nasointeral, né? Porque é função de outro profissional, é função do enfermeiro, tá bom? Fazer sutura, como eu já fiquei sabendo que teve, aqui em Escada mesmo, técnico de enfermagem fazendo sutura. Caramba, nem enfermeiro pode fazer sutura, imagina o técnico, Não querendo desmerecer o técnico. Nem em caso de emergência o técnico pode fazer sutura. Nem em caso de emergência, porque vocês não aprendem, não está lá na sua profissão para você fazer sutura, tá bom? Operar equipamentos próprios do campo de atuação, isso aí vocês vão aprender mais na prática, né? Tem alguns equipamentos que vocês aprendem lá no laboratório, outros nos estágios, mas a maioria dos equipamentos só no dia a dia mesmo. Eu pulei aqui um que é identificar e avaliar a rotina, protocolo de trabalho, instalações e equipamentos. Isso aí, antes de você iniciar seu trabalho, você vai ter que observar o que é que tem na sala, qual é a rotina, os protocolos ali do trabalho, conversar com o enfermeiro, com a equipe, com seus colegas também. Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com a exigência do campo. Então, tem alguns hospitais que existe um livro, a gente chama livro de ocorrência. Então, o que seria uma ocorrência? Então, seria alguma coisa que aconteceu que não é cotidiana, não é sempre que acontece. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Estou ali no meu plantão, e o paciente ele se alterou comigo, começou a discutir, quebrou algum equipamento. Isso aí não acontece todo dia. Então, eu vou lá e vou registrar tudo o que aconteceu no livro, vou carimbar e vou assinar. E lógico que vou passar para o enfermeiro e para o responsável do hospital. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e outros profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados. Então, eu sempre vou estar informando, ao paciente o que foi feito com ele, Vou informar para a família, se a família quiser, dar informação. Mesmo se ela não quiser, eu tiver um tempinho, eu vou lá e vou dizer, olha, foi feito isso com ele, isso, Então, deixar bem informado. Orientar clientes ou pacientes a assumirem com autonomia a própria saúde. Então, se ele tiver condições, lógico, eu vou orientar. Então, por exemplo, professor, vou fazer ali banho no leito, mas o paciente ele pode tomar banho sozinho. Eu vou dar banho dele? Lógico que não. Vou orientar como deve ser o banho dele,
Ele que vai cuidar da própria saúde também, a não ser que ele esteja lá em coma, impossibilitado, né, de fazer, eu vou lá e vou fazer a higiene dele. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. Então, vou sempre estar ali coletando e organizando tudo que acontecer, né, no meu plantão com os meus pacientes. E onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu já aconselho vocês a ir para o plantão com um caderno de anotações, né? Porque a gente não pode estar colocando qualquer coisa no prontuário. Então, a gente faz ali um rascunho, né, nesse caderninho, e depois, se for preciso, a gente passa para o prontuário. Se não for, né, é só uma forma de você organizar. Utilizar recursos e ferramenta de informática específica na área. Então, tem hospital que ainda trabalha com papel, né? Felizmente. Aqui em Escada, nos interiores aí do, né, Ribeirão, Primavera, Maraji, eu acredito que, né, os hospitais não estão formatizados, né? Eu acho que vocês só vão pegar do Cabo para Recife, região metropolitana, mas eu preciso ter, se eu for trabalhar em alguns hospitais desses, porque até mesmo prontuário, né, desses hospitais são prontuários eletrônicos, então eu preciso ter conhecimento de informática, tá bom? Realizar primeiros socorros em situações de emergência, então vocês também vão aprender, né, a realizar primeiros socorros lá na nossa disciplina de emergência. Áreas de atuação profissional. O profissional técnico de enfermagem poderá atuar na assistência primária, secundária ou terciária. Eu não vou, né, falar sobre isso porque vocês já aprenderam, né? Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar na próxima aula, na nossa reunião que a gente fizer no Google Meet, né? Ou, né, quem tiver dificuldade pelo WhatsApp, eu vou estar nos dois, certo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que entra nessa sala de aula virtual. É bem facilzinho. Então, sobre a supervisão do enfermeiro, então o técnico ele sempre trabalha sob supervisão do enfermeiro. Se não tiver um enfermeiro, você não pode executar a sua função, tá bom? Então, nas seguintes atividades: no apoio diagnóstico, na preparação, né, e acompanhamento dos exames. Então, a maioria dos exames são feitos e coletados pelo técnico de enfermagem para complementar o diagnóstico do médico. Na proteção e prevenção, né, proteção de biossegurança nas ações de enfermagem, assistência em saúde coletiva, né, tanto para o paciente como, né, para nós mesmos. A gente tem que proteger nós, principalmente, né, e depois o paciente. Então, a gente tem que primeiro pensar na gente também, né? Na recuperação e reabilitação, assistência a clientes e pacientes em tratamento cirúrgico, assistência em saúde mental, em situação de urgência e emergência, assistência a criança, adolescente, mulher, assistência a paciente em estado grave, né? Na gestão em saúde, a organização do processo de trabalho em enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Quando a gente pega ali gestão, né, em saúde, a gente vai trabalhar, né, em equipe com o enfermeiro, tá bom? E aí a gente vai partir para as teorias de administração. É um pouquinho chato, mas a gente tem que entrar nessa área, tá bom? Então, administrar, né? Então, administrar, a gente faz isso no dia a dia. A gente administra a nossa vida, nosso tempo, né? Às vezes administra ali até a vida de outras pessoas, né? Se for um idoso na sua família, se for uma criança, um filho, uma pessoa com necessidade especial. Então, a gente administra tudo na nossa vida, inclusive no nosso trabalho. Então, o que é administrar? É um processo de planejamento
organização, liderança e controle do trabalho dos membros da organização e do emprego de todos os outros recursos organizacionais para atingir o objetivo estabelecido. Então, isso aí eu acho que vocês já aprenderam lá em gerenciamento. Bom, isso aqui é só um conceito do que é administrar. Então, eu falei que eu ia sempre estar puxando, né, de gerenciamento, né, porque é uma disciplina puxa a outra. Então, a gente viu o conceito de administração, mas o que seria o conceito de administração em enfermagem? É diferente, né? Eu falei que a gente administra muita coisa na nossa vida, mas o que é administração em enfermagem? Refere ao cuidar indireto e que esse modo de cuidar é fundamental para o processo de atuação à saúde, pois é mediante as práticas administrativas que o enfermeiro viabiliza o cuidado de qualidade. Então foi o que eu falei lá no começo. Então a gente tem que começar o plantão já planejando ali o que é que vai fazer no plantão, o que é que vai fazer com o paciente, ver com o enfermeiro, quais são os cuidados que tem que fazer. Então, tudo para dar uma assistência de qualidade. Então temos essas teorias. Então temos a teoria científica de Taylor, que dá ênfase nas tarefas. Temos a teoria clássica de Fayol, que dá ênfase na estrutura. Temos a teoria das relações humanas, que é relacionada às pessoas, tá bom? Temos a burocrática, que a gente fala muito burocrática, é papelada, tal. Técnico também tem muita papelada para preencher, né? Comportamentalista, então isso voltado tanto para o paciente como para os profissionais, né? Então a gente tem que ter um comportamento ali. Às vezes você chega no plantão, tem seus, como é que se diz, seus problemas particulares, então a gente tem que deixar um pouco de lado, né? Porque isso vai prejudicar na hora que você for fazer uma administração do medicamento, prestar um cuidado com o paciente, né? Teoria de sistemas, né? Isso aqui é sistema, é mais na área de informática. Contingencial, a teoria de contingência é a teoria de quantidade de pessoas. Então, muitas vezes você vai estar no plantão, o hospital superlotado, né? Que é o modelo que nós temos aí no Brasil. Temos muitos pacientes para poucos profissionais. Então, tem que administrar, né, essa contingência, esse pessoal que está trabalhando ali. E aí a gente começa aqui a falar um pouco sobre a teoria científica. Eu vou dar aqui uma pausazinha no vídeo e a gente continua daqui a pouco, tá bom? Com a segunda parte do vídeo.